é a razão pela qual nós acordamos cedo para vir à casa de Deus, né? Ouvir o que Ele tem a nos dizer. Então eu quero orar pela palavra. Abra sua mão como quem vai receber algo de Deus nessa manhã. Senhor Jesus, nós estamos aqui por Tua causa nessa manhã. Tu és o motivo, a razão pela qual nós nos acordamos cedo e viemos à Tua casa. Se Tu não estiveres aqui nessa manhã, não faz sentido nós estarmos aqui. Então eu te peço, Senhor, vem neste lugar. Vem Espírito Santo, vem falar conosco nessa manhã. Esse povo não veio para ouvir o pastor falar, eles vieram para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então usa-me, Espírito Santo, nessa manhã com graça, com sabedoria, com unção, com poder. Pai, prepara cada coração, Senhor. Toca, Senhor, em cada coração. E onde houver aqui, Senhor, um coração endurecido nessa manhã, eu te peço, Espírito Santo, começa a quebrantar esse coração. E começa a preparar, Senhor, para que ele seja uma boa terra nessa manhã. Para que ele receba a semente da Tua palavra, Senhor. Eu oro por um tempo, Senhor, de cura, de libertação, de fortalecimento nesta manhã. Que nós sejamos, Senhor, confrontados, tratados, exortados e ensinados pela Tua palavra nessa manhã. Que nós possamos ter, Senhor, a revelação daquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos. Hoje nós estamos encerrando a série Joquempô, né? Tirando fraquezas, transformando fraquezas em virtudes, né? Essa é o tema que nós estamos encerrando hoje. E você foi ministrado sobre tantos personagens de Juízes, sobre tantas situações que aconteceram naquele tempo, naquela época. E semana passada nós tivemos a ministração do Edivaldo, né, sobre Jefté, um homem que nasceu de uma prostituta, e para aquela época era algo inconcebível, né? Ser filho de uma prostituta era ser marcado por uma nação como alguém que não tinha direito algum, como alguém que nasceu debaixo de uma maldição. Mas Jefté, ele teve um encontro com Deus, e Deus usou a vida de Jefté poderosamente como um libertador de Israel. Então Deus, sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção. Sabe, Ele pega as nossas mazelas e Ele transforma tudo, Ele bate num liquidificador e faz aquilo se transformar em bênção. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. E hoje, queridos, eu quero falar com você sobre um personagem que é o último dos juízes, chamado Sansão. É o último da nossa série. Quem conhece Sansão aí? Quem já viu falar? Amém. Sansão, queridos, ele nasceu para ser um homem extraordinário. Sansão, ele nasceu debaixo de uma promessa de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Sansão, para a história de Sansão, nós vemos coisas que há em Sansão em nós. Nós vemos coisas que havia na vida de Sansão, erros que Sansão cometeu, tentações que são inerentes à nossa vida. Quem nunca teve aí que lutar contra as tentações? Quem nunca teve um desejo de vingança? Quem nunca teve, que atire a primeira pedra, né? As pessoas às vezes te prejudicam e você quer devolver com a mesma moeda. Isso é tentação. Sansão, queridos, ele é o retrato de um cristão que vive nesse mundo, sujeito às tentações. E deixa eu te dizer uma coisa, todos nós temos um pouquinho de Sansão. E a maioria de nós temos muita coisa de Sansão. Então, queridos, fique atento à palavra, porque a vida de Sansão, ela se confunde muitas vezes com as nossas vidas. E quando nós olhamos para Sansão e vemos Sansão, aquele que tinha uma promessa de Deus, aquele que nasceu debaixo de um milagre, e nós vemos Sansão caindo em pecado, caindo em tentação, nós temos a clara consciência do que é aquilo na vida de Sansão. Porque, queridos, nós sabemos muito bem, quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos caminhando, quando nós estamos crescendo em Deus, e de repente, queridos, nós tropeçamos e caímos, nós sabemos o peso que isso tem na vida de uma pessoa, na vida daqueles que conhecem o Senhor. E Sansão, querido, ele vive essa luta, vive essa guerra entre viver o chamado de Deus, mas ter que lutar contra as suas próprias vontades.
E nós aprendemos uma coisa muito importante com a vida de Sansão. Quando nós olhamos a história de Sansão, nós vemos que o pecado, ele sempre vai te levar a lugares mais altos. Sabe, querido, o pecado, você não peca uma vez e para por ali, tudo certo. O pecado, querido, ele te pega uma vez e ele vai te conduzindo. Ele vai te levando a um abismo profundo e sem fim. Se você se atenta, se você fala, poxa, Senhor, eu errei, me perdoa, confessa o seu pecado ao seu líder, ao seu irmão. Aí Deus vem, querido, com a graça dele, ele fala, tudo bem, eu te perdoo, vamos lá, vamos prosseguir. Mas, queridos, via de regra, não é isso que acontece. Nós vemos as pessoas caindo no pecado e se enterrando no pecado. E a história de Sansão é uma história assim, de alguém que caiu no pecado e se atolou no pecado. E o livro de Juízes, que só para você entender, é um livro que é conhecido como o ciclo da apostasia. Ou seja, eles viviam um ciclo de bênção, daqui a pouco eles caíam e viravam as costas para Deus e se entregavam a outros deuses, se misturavam com outros povos, e aí eles eram escravizados pelos seus inimigos, e aí eles clamavam a Deus de novo, e Deus vinha com poder, com graça, livrava eles dos seus inimigos, e mais um ciclo se cumpria, e um outro ciclo iniciava. Esse era o povo de Deus daquela época. E quando nós olhamos para esse povo, isso nos remete a um tipo de pessoa. Pessoas que parece que vão decolar na casa de Deus. Pessoas que vivem algumas experiências com Deus, e você olha para a vida da pessoa e você fala, puxa, agora vai. Agora vai. E daqui a pouco, querido, quando você encontra com a pessoa, ela já caiu novamente, ela já está no fundo do poço de novo. Ela já está dizendo, puxa, eu estava indo tão bem, mas eu caí em tentação. E Satanás entrou na minha vida, e eu estou no fundo do poço novamente. Esse era aquele povo. E quando nós chegamos no capítulo 13, que vai falar da vida de Sansão, o povo escravizado novamente, Deus levanta Sansão como esse homem que ia libertar o povo, nós vemos a mesma coisa se repetindo, a mesma coisa que se repetiu desde o princípio até o fim do livro de Juízes. Olha o versículo 13, capítulo 13, versículo 1, diz assim, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Sabe, queridos, eles tornaram a fazer o que era mal. O que era mal. Sabe, tem pessoas que vivem tornando a fazer o que é mal. Tem pessoas que parece que vai, mas daqui a pouco ela faz o que é mal aos olhos de Deus. E aí ela retrocede novamente. Essa era a nação, essa era a tônica daquela história. 40 anos, queridos, debaixo de um jugo de opressão. Porque eles faziam não o que era bom aos olhos de Deus, mas eles faziam o que era bom aos seus próprios olhos. Essa era a tônica de Juízes. Cada um vivia de acordo com a sua vontade. Eles entendiam que estava certo, eles faziam. Sabe aquela história, seja feita a minha vontade? E desde o Pai Nosso, queridos, Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Mas como é difícil nós olharmos para Deus e falar, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Pessoas que viviam, queridos, desta forma. E se você olhar para o texto está dizendo que eles fizeram mal, eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente quer entender certo e errado, correto ou não correto, aos nossos próprios olhos. Às vezes a gente quer tomar atitudes de justiça, pautado no nosso próprio coração. E o texto está dizendo que não, que o certo e o errado, ele deve ser visto a partir do olhar de Deus, a partir do que a palavra diz. Sabe que está tudo na palavra de Deus, você não precisa ter dificuldades para saber o que é certo e o que é errado. Deus já revelou na sua palavra. Não é pecado, queridos, não é desrespeitar a sua própria vontade, a sua consciência, os seus padrões morais ou sociais, não é isso que é pecado. Pecado é desrespeitar a vontade de Deus.
Pecado, querido, é você não considerar a vontade de Deus e agir independente dela. Aí eu vou te perguntar uma coisa, só para você refletir um pouquinho. Essa semana você tomou decisões. Quantas vezes você orou para Deus para tomar decisões? Não precisa levantar a mão. Sabe o que eu quero que você reflita? É que 90% das vezes que nós tomamos decisões, nós não perguntamos a Deus. Nós não consultamos a Deus se realmente é aquilo que Ele quer. E hoje, querido, nós vivemos num mundo que o que define certo e errado são os nossos sentimentos, são as nossas vontades. Sabe, de juízes para cá, ao longo do tempo, não mudou muita coisa. Eu acho que até piorou. A gente vê as pessoas hoje fazendo as coisas de acordo com a sua perspectiva. Aquilo que ele entende que está certo, aquilo que agrada o coração dele. Ah, mas eu não estou prejudicando ninguém. Não, querido, nem sempre prejudicar ninguém é certo aos olhos de Deus. Pecado não é você só prejudicar alguém. Pecado é você agir independente de Deus. É você fazer as coisas e depois que dá errado você fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda a consertar o que eu fiz. Isso é pecado. Muitos de nós, queridos, vivemos dessa forma. Muitos de nós vivemos agindo, fazendo coisas de acordo com aquilo que nós entendemos que é o correto. Sabe? E hoje existe uma teologia liberal que o importante é você tirar a sua conclusão do texto. Por isso nós vemos aí pastores, teólogos, pastores, entre aspas, pregando textos fora de contextos, usando esses textos como pretextos para embasar as suas motivações. Para pregar um evangelho que não existe, que é uma mentira. Sabe, queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Existe uma igreja aí que está pregando isso para os gays, para os homossexuais, mas ele não pega o contexto, ele muda o sentido do texto, porque o importante, que ele sabe o que é eu tirar do texto aquilo que eu quero. E aí nós não incentivamos as pessoas a lerem a Bíblia, e aí nós enganamos, sabe, muita gente que ele tem sido enganada por essas pessoas, e nós precisamos nos levantar como igreja, porque o certo é certo aos olhos de Deus e não aos nossos olhos. Se fosse assim, queridos, seria correto a gente dizer que aqueles que mataram os judeus lá, os discípulos de Hitler, eles estavam errados no que eles fizeram? Não, porque eles tinham a certeza de que eles estavam fazendo aquilo que era certo, porque eles amavam um líder, idolatravam um líder, e eles seguiam as ideias daquele líder. Então estava certo para eles, não tinha problema, matar os judeus era a coisa mais correta do mundo, certo aos olhos deles, mas não aos olhos de Deus. E o cerne do pecado, queridos, da nação de Israel e da nossa vida é a idolatria. E aí talvez você pense: puxa, mas eu não adoro uma imagem, mas eu não adoro um santo aí, eu não adoro um pedaço de pau. Mas, querido, idolatria é mais do que isso. Idolatria é tudo aquilo que substitui Deus na sua vida. Tudo aquilo, querido, que você deixa Deus de lado para fazer, se transformou numa idolatria. Sabe, tem gente que não vai à igreja porque o filho é muito pequenininho, porque ele tem que descansar, e ele tem que descansar mesmo. Mas, cara, é um cuidado tão excessivo que Deus já ficou de lado. A pessoa só vai para a igreja na hora que crescer agora. Sabe, tem pais que idolatram filhos, filhos que idolatram pais, pais que idolatram esposas, esposas que idolatram maridos. Tem gente que idolatra trabalho. Sabe, para ele o trabalho dele é o Deus dele. O dia que ele perder aquele trabalho, ele morre. Ele não vai ter o sustento. E ele coloca isso na frente de Deus. Isso é idolatria. Então, querido, idolatria não é só adorar um santo, um pedaço de pau, não. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, tudo aquilo que te tira do culto, tudo aquilo que te tira da célula, tudo aquilo que você coloca na frente do reino de Deus, é idolatria.
Sabe, e também nós vemos, queridos, muitas pessoas fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Muitas vezes na casa do Senhor a gente vê as pessoas lutando e fazendo um monte de coisa, mas não é bem aquilo que Deus quer. E a palavra de Deus, ela traz um exemplo muito emblemático de alguém que estava fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. E por isso ele foi fulminado por Deus. Davi, quando ele se torna rei de Israel, entre as suas prioridades estava trazer a arca da aliança de volta. E aí Davi reúne os seus melhores guerreiros, achando que ele estava fazendo a coisa melhor do mundo, sem levar em consideração a vontade de Deus. E Deus, querido, deixa eu te dizer uma coisa, você pode espernear, você pode chorar, você pode berrar, gritar, Deus não abre mão dos seus princípios. Amém? Deus não abre mão, querido, daquilo que Ele determinou que tem que ser. Às vezes a gente quer mudar a palavra de Deus para amoldar ela ao nosso coração, à nossa vontade, mas não é isso. E aí, queridos, Davi pega os melhores guerreiros, ele vai para Judá, ele fala, puxa, eu vou trazer a arca. E ele chega na casa de Abinadab, onde estava a arca, e os 2 filhos de Abinadab ajudam Davi a colocar a arca em cima do carroção, e eles estão indo embora, carregando aquela arca no carroção, sob a liderança dos guerreiros de Davi, os melhores, e de repente os bois tropeçam, e Uzá bota a mão na arca, para que aquela arca não caísse e não se arrebentasse. Uzá estava fazendo a coisa errada? A motivação de Uzá e de Davi estava errada? Eles estavam fazendo a coisa certa, eles estavam buscando a arca de Deus, eles estavam trazendo de volta para Jerusalém, mas sabe que eles estavam fazendo da forma errada. Havia um jeito, havia uma forma que Deus havia determinado a Moisés. Deus disse a Moisés, vocês vão transportar a arca da seguinte forma. Vocês vão chamar os sacerdotes, e é eles que vão carregar a arca, não é os melhores guerreiros. E ela deve ser carregada sob varas nos ombros, e não no carroção. E ela não deve ser tocada. Você entende, queridos? Eles estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam fazendo aquilo que Deus esperava, que era Davi levar a arca de volta, mas fazendo tudo errado. E a Bíblia diz que Deus olhou para aquela atitude de Uzá e achou aquela atitude irreverente. Por isso Deus o fulminou. Querido, Davi ficou indignado com a morte de Uzá. E sabe o que isso quer dizer? Que Deus não abre mão dos seus princípios. Se Deus falou, faz assim, faça assim. Se Deus falou, carrega desse jeito, carrega desse jeito. E sabe, queridos, o que isso me remete? Pessoas dentro da igreja. Nós temos uma igreja que é muito ativa, e as igrejas hoje são ativas. E glória a Deus por isso, e ela tem que ser viva, e ela tem que ser um organismo que se movimenta. Mas sabe, queridos, nós vemos muitas pessoas dentro da igreja fazendo coisas para Deus, a coisa correta, mas da forma errada. Nós vemos muita gente ativista dentro da igreja. Pessoas que estão fazendo um monte de coisa dentro da igreja, mas ela não ora, ela não se consagra, ela não jejua por aquilo. Sabe, às vezes ela vem empurrada, amarrada, mas vem. E sabe, queridos, isso é irreverência a Deus. Porque Deus não disse que você tem que servir a Ele com peso. Muito pelo contrário, Jesus disse o quê? Meu jugo é leve e suave. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Sabe, querido? Não é isso. Nós podemos estar fazendo a coisa certa, mas sendo irreverente com Deus. Sabe, você já viu gente vir para a igreja reclamando? Porque tem que fazer alguma coisa? Eu já vi. Então, querido, não é isso. Não é um ato de religiosidade, não é um ato de ativismo, mas é um ato de uma disposição, de um coração que ama as pessoas e que quer servir a Deus. Querido, se essa é a sua motivação, glória a Deus, você está no caminho certo, você está no centro da vontade de Deus. Mas se isso tem sido um peso na sua vida, reveja os seus caminhos. Reveja, porque não é isso que Deus quer. Não é isso, queridos. Deus quer que você tenha alegria e que você seja reverente a Ele. Que as suas atitudes sejam atitudes que reverenciem a Deus. Que você tenha alegria. E nós vemos isso, querido, na vida de Sansão. Alguém que tinha uma promessa, alguém que tinha tudo para dar certo. Alguém que Deus entregou uma unção, um poder.
Alguém que Deus entregou a autoridade. Mas Sansão, queridos, ele era um cara que só tinha tudo para dar certo. E não porque Deus falhou com Sansão, mas porque Sansão falhou com Deus. Porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se Deus fez uma promessa na sua vida, se Deus fez uma promessa sobre os teus filhos, você pode ter certeza de uma coisa: no que depender de Deus, Ele vai cumprir tudo de uma forma integral. Ele não vai falhar na sua promessa. Agora, querido, vigia o teu coração. Vigia. Sansão, querido, ele nasce de um milagre. A vida de Sansão já começa assim. Ele é fruto do milagre de Deus. Olha o que diz o texto. Juízes 13, versículo 3. Diz assim: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: você é estéril. Ele apareceu à mãe de Sansão. Não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Queridos, o anjo visita a mãe de Sansão. Ele vai até a mãe de Sansão e diz: olha, você é estéril, você não tem filhos, mas você engravidará e dará à luz a um filho. Sansão nasce de um milagre. Sansão, querido, ele nasce consagrado a Deus. Não porque os seus pais o consagraram, mas o próprio anjo de Deus, antes que ele nascesse, antes que ele fosse um embrião, o anjo do Senhor falou: ele é consagrado a Deus. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 13. Diz assim: o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Queridos, ele já nasce com a promessa, sabe? Ele já nasce com o destino dele traçado por Deus. Quantos de nós, queridos, queríamos nascer sabendo o que nós faríamos no reino de Deus? Quantos de nós têm buscado saber de Deus aquilo para o qual Ele nos chamou? Sansão já nasce com esse destino traçado por Deus. Ele será o libertador da nação de Israel. Que coisa tremenda, queridos. Ele é consagrado a Deus, ele é nazireu. Ele já nasce debaixo da revelação do seu propósito. E é interessante, queridos, que Deus ele é imperativo nas suas promessas. Sabe, Deus não trabalha no modo da possibilidade. Olha, se você fizer isso, eu vou te abençoar e eu vou te levar a lugares altos. Olha, se você não pecar, não. Deus não trabalha no modo da possibilidade. Deus diz assim: e ele será nazireu, e ele libertará Israel. Sabe, querido, a promessa de Deus sobre a tua vida é imperativa. Ele diz: Adriano, você é. Aleluia. Siga, você é. Você é mais que vencedor. Ele não disse: olha, você pode ser mais que vencedor se você quiser. Ele disse: você é. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer, você será mais que vencedor. Ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. E o voto nazireu, queridos, ele era um voto relativamente simples. O nazireu, se você leu capítulo 6 de Juízes, ele vai dizer que o nazireu ele não poderia beber o fruto da videira, que é o vinho, bebida fermentada, o suco de uva. Ele não poderia tocar num cadáver de qualquer tipo, seja de gente, de animal, dos pais, dos parentes. E ele deveria deixar o seu cabelo crescer. Esse era um sinal do nazireado. Então você olhava para o nazireu, você reconhecia ele por essas características. E Sansão, queridos, ele nasce com esse voto. Ele nasce debaixo de um milagre. Ele nasce debaixo de uma palavra profética. Ele nasce consagrado a Deus. Ele nasce cheio de privilégios. Porque quando você olha aí, você fala: caramba, Deus tem privilégios para alguns. Pois é, tem. Vou te dizer que tem. A palavra diz. Está aqui, ó. Sansão nasceu cheio de privilégios. E sabe por quê, queridos? Porque os pais de Sansão eram crentes de verdade. E a unção que vinha da sua geração, dos seus pais, estava sobre a vida de Sansão. Só por isso. Aquilo que Sansão estava vivendo, aquilo que foi entregue como uma palavra profética, era fruto da vida dos seus pais.
E sabe, querido, você pode ser bênção na vida do seu filho, ou você pode ser maldição na vida dos seus filhos. A Bíblia é muito clara, queridos, nessa questão da bênção dos pais sobre os filhos. Ela diz, olha, os filhos poderão sofrer as consequências de uma vida de maldição pelas atitudes dos pais. Mas ela diz também que os filhos serão abençoados até 1000 gerações pelas atitudes dos pais. Então, querido, se você tem filho, você tem uma responsabilidade de abençoar a vida do teu filho. Mas também, querido, a palavra de Deus tem pessoas que não nasceram debaixo de promessa. Porque os pais não conheciam o Senhor, porque os pais ainda não caminhavam com o Senhor, não tiveram o privilégio, assim como nós temos pessoas hoje que também não conhecem o Senhor. E mesmo assim, queridos, Deus levantou, Deus exaltou e Deus levou a lugares naturalmente inatingíveis. Por exemplo, nós vemos Abraão. Abraão, ele era idólatra. Ele nasceu no meio de um povo idólatra. E Deus pega Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mandei. E Abraão, querido, ele não titubia. Ele sabe que é a voz de um Deus que ele ainda não conhece. E ele vai. E ele começa a caminhar com Deus. E Deus diz assim, Abraão, seus filhos serão tantos que você não poderá contar. Serão como a areia do mar. Ou seja, queridos, um homem que não nasceu debaixo de revelação. Não nasceu debaixo de promessa. Mas Deus mudou a história de Abraão. Jefité, a mesma coisa. Gideão, Davi, queridos. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Davi, ele não tinha o reconhecimento do seu valor nem pelos seus pais. Nem os pais de Davi reconheciam que ele era uma bênção. Quando o profeta Samuel vai à casa de Davi, e ele fala, eu vim aqui ungir um rei. Jessé olha para os seus filhos e ele vai do mais parrudo para o menos parrudo. E ele pega o mais bonitão, o mais fortão e fala, esse aqui. E aí Deus fala para Samuel, não é esse. Outro filho, não é esse. E se passam 6 filhos. E Deus fala que não é. E aí o profeta olha para Jessé e diz, não tem mais ninguém aí. Ele diz, tem um lá no curral, lá que cuida de ovelha, mas sei lá, esse aí não sei. E aí, querido, quando Davi entra na sala, o Senhor fala para Samuel, esse é o rei de Israel. Esse que não nasceu debaixo de promessa, esse que não tinha confiança das pessoas, nem dos seus pais. Esse é o rei de Israel, porque eu não olho o protótipo, eu não olho a roupa, eu não olho o jeito, eu não olho se é teólogo, se não é teólogo, eu não olho essas coisas, eu não olho o estereótipo. Deus olha, querido, o seu coração. E Davi foi um homem tremendo de Deus. Gideão e tantos outros, porque eles não se misturavam. O dia que eles conheceram a Deus, eles viveram uma vida reta. Eles até erraram, queridos, como Davi errou. Mas eles se arrependiam e voltavam e caminhavam com Deus. E Deus honrava a vida deles, porque Deus é assim. Deus é fiel, mesmo quando a gente não é fiel a Ele. Eles se separaram, queridos, ao contrário de Sansão. Sansão trazia as marcas do mundo em que ele vivia. Sansão carregava, Sansão foi buscar as marcas de um mundo que não era o mundo dele. Olha o que diz Juízes 13, 24 e 25. Diz assim, a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome Sansão. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané, Dan, entre Zorá e Estaol. Queridos, o Espírito de Deus começou a agir nele, no lugar que ele não deveria estar. No meio de uma cultura que ele não deveria estar. E Sansão, querido, ele era confundido com um deus cananeu chamado Sol. Porque o nome Sansão significa sol. Mas o sol desse nome não era a referência a um deus cananeu, ou não deveria ser. O sol, na vida de Sansão, deveria ser a referência a alguém que veio para resplandecer, para brilhar.
Mas sabe que ele se envolveu numa cultura e o seu nome era confundido com o nome de um deus cananeu. Sabe, ele misturou as coisas. Ele misturou. Embora, querido, ele não se desviou, essa sociedade não se desviou totalmente de Deus, eles mesclaram a adoração. Sabe, a gente pega um pouquinho aqui, disso aqui, mais um pouquinho disso aqui. Sabe o culto ecumênico que você vê falar hoje? Sabe, a gente pega um pouquinho de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. A gente pega um pouquinho aqui do Espiritismo. A gente pega um pouquinho aqui da Umbanda. Sabe, a gente adora São João, São Manuel, São Jerônimo, Maria. A gente adora Xangô, Exu, Oxalá. Não tem problema, a gente faz um culto ecumênico. Era isso aqui, querido, que eles faziam. Sabe, Sansão, ele não se desviou totalmente do Deus de Israel, mas ele adorava outras coisas junto com Deus. E hoje, queridos, as pessoas querem enfiar esse culto dentro das igrejas, dizendo que nós temos que amar. E realmente nós temos que amar, queridos, mas amar não é se misturar, amar não é se envolver, amar não é se contaminar, amém? Você se mistura por amor àquelas pessoas e não para ser mais um com elas. Cuidado, queridos, com a cultura ao seu redor. Você trabalha, você frequenta ambientes na faculdade. Todos nós temos amigos do mundo. Cuidado com a cultura dessas pessoas. Cuidado com a cultura ao seu redor. Sansão, querido, não vigiou. Por isso ele caiu. E uma coisa, querido, que chama a atenção nesse capítulo, nesse momento da história de Israel, é que, ao contrário dos tempos passados, agora eles já não clamam mais para ser livre da opressão. Sabe, parece que eles já tinham aceitado a opressão como sendo algo natural, como sendo algo inerente à cultura em que eles viviam. Eles já haviam se acostumado com aquilo. Então, a opressão, a escravidão, já não era algo que incomodava eles. Tamanho envolvimento, tamanha influência da cultura do mundo em que eles viviam. Sabe, não tem problema ser oprimido. Faz parte. Não, queridos, Deus não te chamou para você viver em opressão. Deus te chamou, querido, para a liberdade, para que você seja livre em Cristo Jesus. Sabe, queridos, não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Foi para que você seja livre e você tenha vida e vida em abundância. Aleluia! Aplaude o Senhor, querido. Ele é digno. Oh! Eles já não tinham, queridos, uma cultura própria. Sabe, o reino de Deus se misturou com o reino das trevas. Já não havia uma adoração ao único Deus. E muitos de nós, queridos, temos visto isso nos nossos dias. Muitos de nós temos visto essa cultura entrando dentro das igrejas. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente querendo misturar o santo e o profano e colocar tudo no mesmo saco e dizer não tem problema, mas tem problema sim, querido. Porque o santo e o profano não andam juntos. O certo e o errado não andam juntos. Mas tem gente, querido, querendo incutir isso dentro da igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, se a vida que você vive, se os princípios que você vive não entram em conflito com aqueles que estão sentados ao seu lado no seu trabalho, ao seu lado na faculdade, no ônibus, no trem, com seus amigos que são do mundo, se a cultura da sua vida não entra em conflito com a deles, tem alguma coisa errada na sua vida. Você precisa rever os seus conceitos. Sabe, queridos, da mesma forma que Uzá foi fulminado, porque Deus não abre mão dos seus princípios. Ele não abre mão. Então não dá para você juntar as duas coisas. A sua cultura e a cultura do seu amigo do lado. Elas não se juntam, elas não cabem no mesmo lugar. Elas não cabem na casa de Deus, na igreja do Senhor. Tem uma frase, queridos, de Michael Wilcock. Ele diz assim: não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo, pois
quando não há conflito, é sinal de que o mundo já tomou conta da situação. Sabe, queridos, quando o mundo entra da igreja, e isso entra com naturalidade, é porque o mundo já tomou conta da situação. Sabe, a voz profética já se calou, a voz de Deus já se calou, os dons do Espírito já se cessaram. A igreja se amoldou ao mundo. Tiago 4,4 diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? É uma pergunta que Tiago está fazendo a uma galera que achava que dava para viver assim. E Tiago diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Você não sabe que misturar a sua cultura, a cultura do reino, a cultura do mundo, que se amoldar aos padrões que estão ao seu redor, é inimizade com Deus, te afasta de Deus. Sabe, que você precisa entender que tem amigos no mundo que não dá para você andar mais, que não dá para você conviver mais. Eu não estou falando, querido, de amigos que você ama e você fala: puxa, esse cara, eu vou evangelizar ele me ouve, e ele mais dia, menos dias, ele vai aceitar Jesus. Eu estou falando, querido, de pessoas que conhecem o Senhor, que zombam de Deus, que zombam da tua fé, e que parecem ser seus amigos. Mas deixa eu te dizer que ele só parece. Ah, você está falando que eu tenho que abandonar os meus amigos? Querido, se eles forem assim, a princípio abandone. Sabe, queridos, é uma questão de quem vence quem aí. Se a gente começa a andar muito junto, se misturar muito, é o mundo que nos vence. E se você assistiu o trailer do capítulo 13, quando o anjo visita a mãe de Sansão, quando ele faz a promessa, nós esperamos a chegada de um libertador extraordinário de Deus. Nós olhamos para essa promessa e falamos: puxa, Sansão vai ser o cara. Ele vai nos libertar, ele vai vencer os nossos inimigos. Mas ao invés disso, queridos, nós nos deparamos com a história de um mais imperfeito homem, de um mais imperfeito juiz que Deus levantou naquela época. Um homem, querido, que era para ser um homem tremendo de Deus, um homem cheio de princípios, santo, separado por Deus. Ele se torna violento, impulsivo, libidinoso, infantil, um homem que age de acordo com a sua própria vontade. E eu sei, querido, que tem pessoas aqui que Deus te chamou para você ser um homem tremendo de Deus, mas você tem sido infantil e tem agido de acordo com a sua própria vontade. Sabe, queridos, tem dons que estão enterrados na vida de pessoas aqui. Tem pessoas que nasceram para brilhar. Sabe, querido, o que você está fazendo com o que Deus te entregou? Sabe, você está como aquela pessoa que ganhou um talento e enterrou aquele talento. Você foi chamado por Deus para ser usado, para ser a diferença por onde você passar. Sabe que eles têm pessoas aqui que estão jogando fora, que estão trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha. Sabe o que é o prato de lentilha, querido? É o mundo, é as coisas do mundo, é os sabores do mundo. Não troque, querido, a bênção de Deus por nada nessa vida. Sansão trocou. E a partir do capítulo 14, nós vemos a derrocada de Sansão. Sabe, nós vemos um Sansão, queridos, andando e caminhando debaixo de pecado sobre pecado, de erro sobre erro. Ele já não leva mais em consideração aquilo que Deus pensa, aquilo que seus pais pensam. E aí Sansão, querido, ele começa a caminhar por lugares errados. Juízes 14:1 diz assim: Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Querido, Sansão, ele sai da terra de Israel, ele sai do meio do povo de Deus, e ele resolve que ele dá um rolezinho lá na Filistéia. E ele resolve que ele dá um rolezinho lá na Vila Madalena.
Ele sai do culto e ele fala: puxa, hoje a noite está bonita, o céu está estrelado, eu vou dar um rolê lá na Vila Madalena hoje. Deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu dar uma passada ali, eu já estou na Vila Madalena mesmo, eu vou dar um pulinho até na Consolação, para ver o que está acontecendo. Sabe, queridos, os filisteus, eles representam esse povo, eles representam uma cultura sem Deus, eles representam um povo, queridos, que não está nem aí para Deus. Um povo que às vezes até fala: olha, Deus está vendo, Deus está no comando, mas que não está nem aí para Deus. E ele pega, queridos, ele sai do meio do povo de Deus, ele sai do meio da comunidade de Deus, e ele desce até a cidade dos filisteus e vê ali uma mulher. E os filisteus, queridos, eles eram os não crentes dos nossos dias. Eles eram aqueles que não queriam saber de Deus. Eles eram aqueles que não queriam nem dar ouvidos àqueles que queriam falar de Deus. Eles eram obstinados, eles tinham seus próprios deuses. E Sansão vai, queridos, e começa a se misturar com esse povo, e começa a dar um rolezinho com a galera da Filisteia. E ele arruma ali uns amigos que vai para a balada, e fala: ô Sansão, que nada, meu, você é nazireu? Isso é bobagem. Você não vai cortar esse cabelo mais, é? Pô, nós vamos sair, tem umas minas aí para ir com a gente. Vamos lá, meu, nós vamos para a Vila Madalena hoje. Sabe, querido, esse é o retrato da vida de Sansão. Tem uma baladinha boa, mas não tem nada a ver. Sabe, querido, crente morre porque ele fala que não tem nada a ver. Ele acha que não tem nada a ver. Não, nós vamos lá, mas nós somos cristãos. E sabe, queridos, o que Deus tem a dizer a respeito de pessoas assim? Adúlteros. Adúlteros. Vocês traem a minha confiança. Vocês traem a mim quando vocês fazem essas coisas. Vocês viram as costas para mim e se entregam a outros deuses. Adúlteros. Entenda, querido, eu não estou dizendo que você tenha que se isolar do mundo. Eu não estou dizendo que você tenha que largar a mão das pessoas do mundo, dos seus amigos do mundo. Até porque nós precisamos anunciar o evangelho da salvação a essas pessoas. Mas sabe, queridos, se você não pode ser sal e luz na vida dessa pessoa, se você não pode influenciar essa pessoa, se ela não vem para o seu lado, mas ela quer te arrastar para o lado dela a qualquer custo, deixa essa pessoa de lado. Não vai ser você que vai falar de Jesus para ela. Alguém um dia vai falar de Jesus para ela ou não. Mas talvez não seja você. Então, querido, muito cuidado, para que você não comece a fazer as coisas de uma forma equivocada. E Sansão começa, querido, a andar por estes lugares, onde Deus diz: não vá por estes lugares. Não caminhe com essas pessoas. Sabe, queridos, Deus, quando o povo chega a Canaã, antes de entrar na terra, Ele diz assim: olha, eu tenho uma ordem para vocês. Aniquilem as nações que ali vivem. Aniquilem aquele povo. Acaba com eles, porque quando vocês entrarem na terra, se vocês se misturarem com eles, eles os farão cair. Sabe, queridos, Deus falou: acaba com esse povo. Porque se você não acabar com eles, eles vão acabar com vocês. Eles vão te conduzir à idolatria, ao culto ecumênico. Mas sabe o que o povo fez, queridos? Eles acharam que não era bem assim. Eles olharam para alguns lá e falaram: não, esse aqui parece que é bonzinho. Esse aqui parece que é legalzinho. Esse aqui acho que dá até para ser amigo dele. E eles se misturaram. E por isso, queridos, eles pagaram um preço. Escolhas erradas. Sabe, Deus diz: faz assim. Mas a gente faz de outro jeito. Na vida de Sansão, queridos, muitas escolhas erradas. Juízes 14, 2 e 3 diz assim: quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para mim, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe
lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga-a para mim, ela é do meu agrado. Sabe, queridos, os pais de Sansão tentaram abrir os olhos dele, dizendo: Sansão, será que não tem gente dentro da casa de Deus que você pode casar? Será que não existe uma mulher consagrada, uma mulher de Deus, uma mulher que Deus já preparou para você na casa de Deus, na igreja? Não tem. Será? Será que não tem um homem de Deus para que você case na casa de Deus? Mas Sansão queria, querido, uma mulher do mundo. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente quer achar na igreja coisas que nós não vamos achar, só achamos no mundo. E aí quando você descobre que na igreja não tem fornicação, que na igreja você vai ter que ser santo, que na igreja existem regras, existem princípios de Deus, e que muitas vezes a namoradinha que você quer, ela vai obedecer, ou o namorado, aí você vai encontrar essas coisas só no mundo, aí você prefere encontrar ela no mundo. Mas os pais tentam, e Sansão diz: não, é ela que me agrada. Sabe, queridos, um homem que estava sendo conduzido pelo seu próprio coração, ele já não levava em consideração a vontade de Deus. Sabe, pai, eu quero ela porque ela me agrada. Não importa que ela é do mundo, não importa que ela curte funk, não importa que ela vai nos bailes funk, não importa. Não importa que ela bebe, não importa que ele bebe, Deus vai fazer a obra. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se você namora com alguém do mundo, e essa pessoa nunca quis saber de Deus, e ela não vem à igreja, ela não quer saber da igreja, mas ela diz para você: não, calma, que no tempo certo eu vou me converter. Querido, se você não conseguir converter essa pessoa enquanto você ainda não casou, esquece. Dificilmente ele vai se converter depois que casar. Só Deus, queridos, para ter graça e misericórdia. Ah, mas a minha oração converte. A sua oração pode converter. A sua oração pode, queridos, mas olha, vigia na terra, como diz minha esposa. Vigia na terra, querido. Não cometa um erro, porque depois tem consequências. E as consequências a gente não sabe onde vai dar. E Sansão, querido, ele é conduzido pelos impulsos. Ele quebra a aliança com Deus e se envolve com a mulher filisteia. E é interessante, queridos, que Deus ele sempre te dá a oportunidade de não cair no erro. Deus sempre, aqui, queridos, ele pega os pais de Sansão e fala: ô, exorta o filho de vocês lá. Mas, querido, os pais de Sansão, eles parecem a princípio ter sido frouxos, né? Parece que eles falaram: mas será que você não acha? E às vezes a gente é muito será que você não acha. E sabe qual é a atitude de um pai numa hora dessa? Filho, de jeito nenhum. Não é isso que Deus tem para a sua vida. No que depender de mim, você não conte com a minha ajuda. Se você errar porque você é desobediente, você vai arcar com as suas próprias consequências. Eu não compartilho dessa ideia. Mas Sansão, querido, ele tinha se transformado num homem violento. E talvez seus pais tivessem até medo dele. Mas é interessante que Deus sempre vai levantar alguém para dizer: ei, cuidado. O que você está fazendo? Presta atenção. Nós vemos isso, queridos, na palavra de Deus, nós vemos isso em Caim. Olha Gênesis 4:7, diz assim: Caim está aqui, querido, ele teve a sua oferta rejeitada por Deus, e o seu irmão teve a oferta aceita por Deus. E ele fica bravo com o seu irmão, e ele devia ficar bravo com ele mesmo, né? Porque ele que levou uma porcaria para Deus, e não o seu irmão. Mas ele se revolta contra seu irmão. E aí Deus se dirige a Caim e diz assim: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: o pecado não tem poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque Jesus morreu e ele aniquilou o pecado na cruz do Calvário. Sabe, você tem o Espírito de Deus hoje que te capacita a lutar e a vencer o pecado. Mas sabe o que Caim faz, querido? Ele se deixa levar pelos seus impulsos. Ele se deixa levar pelo seu coração.
E é interessante esse negócio de coração, né? Que a gente vê as pessoas dizer, mas o meu coração, Deus falou ao meu coração. E a gente olha assim de longe, né? E fala, puxa, eu acho que não foi Deus que falou o coração dessa pessoa. Sabe, queridos, muita gente está dando muito ouvidos ao seu coração. E o nosso coração, ele é enganoso e corrupto, é o que diz a Bíblia. Então, queridos, toma muito cuidado com o seu coração. Toma muito cuidado, esteja atento à voz de Deus. E Caim, querido, ele não dá ouvido a Deus, ele vai e mata o seu irmão. Mas Deus, querido, deu a oportunidade de ele não fazer essa burrada. E assim Deus faz conosco. Mas assim como Sansão, querido, Caim zomba de Deus, é irreverente e faz aquilo que o seu coração manda. E é interessante, querido, que as escolhas que nós fazemos, as escolhas erradas, elas atrasam a obra de Deus na nossa vida. Elas atrapalham, queridos, e elas até aniquilam o propósito de Deus na sua vida. Ela tem o poder, querido, de aniquilar aquilo que Deus vai fazer através de você. As escolhas erradas, a forma que nós decidimos caminhar, independente de Deus, independente da vontade de Deus, independente da palavra de Deus. E Sansão, querido, ele é o exemplo de tantos filhos rebeldes que não dão ouvidos aos seus pais, que não dão ouvidos àquilo que os seus pais dizem. Sabe, eu sempre falo para o jovem, eu falo, cara, ninguém quer o teu bem mais do que os teus pais. E há, querido, um princípio nisso, em você ouvir os teus pais, em você honrar os teus pais. Há um princípio poderoso. Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Em Efésios diz assim: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, querido, há uma promessa implícita nessa palavra. Se você honrar pai e mãe, se você der ouvidos aos seus pais, você será abençoado e terá vida longa nessa terra. Mas muitos, queridos, têm dado cabeçada. Muitos têm sido rebeldes com seus pais, por não ouvirem os conselhos dos seus pais. E muitos ainda dizem: pai, você está retrógrado. Nós vivemos no século 21, pai. É outro nível agora. Isso aí que você está falando não tem nada a ver mais. E por isso, querido, muitos filhos mergulham em abismos. Mergulham em abismo, queridos. E é interessante que a Bíblia diz no Salmo 42, ela diz que abismo chama abismo. Sabe, é interessante porque você está no abismo e aquele abismo vai chamar outro abismo na sua vida. Você já viu gente que está em pecado, quer dizer, ela tenta justificar o pecado fazendo outra besteira, mentindo, enganando, e aí ela vai se enterrando, e ela vai mergulhando, querido, num poço sem fundo, porque abismo chama abismo. Sansão rejeita, querido, a palavra de Deus, porque Sansão estava olhando para o lugar errado, com a motivação errada e com as razões erradas. Sansão agora quer se casar com outra pessoa, com alguém fora do seu povo. E Deus é muito claro, queridos, quando o povo vai entrar na terra, Ele exorta o povo com relação aos casamentos entre o povo de Deus e o povo da terra. Ele diz: vocês não devem se meter com as cananeias, com o povo que habita essa terra. Seus filhos não devem ser dados em casamentos com ela. Mas Sansão, ele resolve agir por conta própria e ele resolve se casar. Sansão, queridos, ele começa uma derrocada na sua vida. E agora o próximo passo é desconsiderar o voto nazireu que ele tinha com Deus. Esse era o próximo passo. Ou seja, queridos, Sansão começa a descer um abismo e ele não para de descer esse abismo. Olha o que o texto diz lá em Juízes 14, 8, 9, diz assim: algum tempo depois, quando voltou para casa, para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas de mel. Tirou mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais,
repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Ou seja, queridos, ele não podia tocar um cadáver. Ele não só tocou o cadáver, ele comeu o mel e ele levou ainda para os seus pais. Olha, querido, o nível de decadência de Sansão. Ele se contaminou, ele quebrou o voto e ele ainda fez a sua mãe e o seu pai quebrar o voto que Deus tinha com eles. Sabe, queridos, muitos filhos têm feito isso com seus pais. Tem levado problema para casa. Tem levado maldição para casa. Sabe, reveja os seus conceitos. Reveja os seus caminhos. Não haja como Sansão. A luxúria, querido, os desejos desenfreados na carne sobrepuseram a aliança que Sansão tinha com Deus. Sabe, para Sansão já não importava mais o voto nazireu, não importava mais a consagração dele, não importava mais o propósito. Sabe, o que importava era satisfazer os seus desejos carnais. E ele quebra a aliança com Deus. E o restante do capítulo 14 e 15 são relatos de traições, de vinganças, de uma vida totalmente promíscua, separada de Deus. Sansão fazia o que era certo aos seus próprios olhos e não estava nem aí com Deus. Sansão nos mostra uma outra coisa, queridos, que é possível você ter dons, mas não ter o fruto do Espírito. Sabe, Sansão mostra que é possível você viver coisas extraordinárias com Deus. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de um bicho lá. Então ele viu o poder de Deus na sua vida, mas sabe que ele não tinha o fruto do Espírito. E deixa eu te dizer uma coisa, não adianta nada você ter o dom, você profetizar, você orar, você falar em línguas, você ter palavra profética para a igreja, não adianta nada, queridos, porque se você não tiver o fruto do Espírito, de nada vale. Depois que Paulo fala sobre os dons, quando chega no capítulo 13 de Coríntios, ele diz assim: tudo isso que eu te falei, sem amor, você vai ser como um sino que retine. Sabe, você pode orar em línguas, você pode profetizar, mas se você não tiver o fruto do amor, não serve para nada. Você é como um prato que retine, como um sino, que só faz barulho. Sabe, queridos, é interessante, é importante você entender que o fruto, o dom, ele é para que você abençoe a igreja. Mas o fruto do Espírito é ele que transforma a sua vida e que te conduz aos céus. É ele que te conduz à eternidade, queridos. Paulo, ele diz assim: olha, eu esmurro o meu corpo todos os dias, para que eu não seja reprovado. Sabe, embora Paulo fosse um homem cheio de dons, um homem tremendo de Deus, ele sabia que se ele não tivesse o fruto do Espírito, ele poderia ser reprovado no dia da salvação. Então, queridos, busque o fruto do Espírito, não só o dom. Sansão, querido, é a imagem daquele crente que você olha e diz: ele é crente, ele tem cabelo de crente, ele tem uma roupa de crente, ele tem uma Bíblia de estudo, ele conhece a palavra de Deus. Mas, querido, quando você olha a história daquela pessoa, ela é totalmente o oposto daquilo que ela reflete. Ela é totalmente o oposto da sua aparência, do seu estereótipo. Ele é como um sepulcro caiado, que é bonito por fora, mas por dentro é podre. E sabe, queridos, para que você vença a luta contra a carne, você precisa de uma única coisa: o Espírito Santo de Deus. É Ele, querido, que te ajuda nas suas lutas, é Ele que não te deixa cair. Olha o que diz Gálatas 5,16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Queridos, de modo nenhum você vai andar pela sua carne se você for cheio do Espírito de Deus. Se encha, querido, do Espírito Santo. Ele está aqui nessa manhã. Sansão nos mostra também uma outra lição, que nós não podemos brincar com Deus. Sansão, querido, ele comete atrocidades, se envolve com prostitutas, ele tem uma vida promíscua, ele faz tudo aquilo que a sua carne manda. E aí, queridos, como ele não estava contente,
ele vai atrás de uma outra mulher, do povo filisteu, a Dalila. E deixa eu te dizer uma coisa, querida, a Dalila não era a inimiga de Sansão. Ela era a distração na vida de Sansão. Ela era a isca de Satanás na vida de Sansão. Porque Satanás, querido, ele não vem. Ele não vai vir a você com um tridente, com gargalhadas. Não, querido, ele vai mandar a Dalila. Ele vai mandar o bombadão. Ele vai mandar aquele que fala bonito, que fala manso, que fala o que você quer ouvir. É isso que ele vai fazer para te enganar. E Dalila arma, querido, uma emboscada. Olha o que diz Juízes 16, 19 a 20. Diz assim: fazendo-o dormir no seu colo. Quem gosta de colinho aí? Todo mundo gosta, né? A Dalila, querido, ela põe você no colo. O fortão também põe você no colo. Mas o Ministério da Saúde Espiritual adverte: colinho de Dalila pode fazer muito mal à sua saúde. Amém? E ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus os estão atacando. Ele acordou do sono e disse: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sabe, Sansão, ele achava que a sua força vinha dele. E talvez ele achasse, e os filisteus achassem que a força de Sansão vinha do seu cabelo. Porque ele cortou o cabelo e perdeu as forças. Mas o texto diz, queridos, aqui no finalzinho: mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sabe, queridos, não era o voto nazireu, não era o cabelo de Sansão, mas era a presença de Deus na vida de Sansão. É a presença de Deus que nos dá força. É a presença de Deus, queridos, na sua vida e na minha vida. Mas nós não podemos brincar com Deus. Às vezes a gente fica brincando de ser crente e ser do mundo, ser crente e dar uma passeada na Vila Madalena. A gente brinca de vir para a igreja e dar um rolê na Consolação, de ficar no happy hour com os amigos. Mas sabe, queridos, na Augusta, e sabe, queridos, a medida de Deus um dia ela enche. À medida que você erra, a medida vai enchendo, enchendo, e chega uma hora que Deus fala: chega, o meu espírito não habita mais em você. Assim foi com Saul, assim tem sido com tantos outros. Queria chamar o louvor. E quando nós agimos como Sansão, fatalmente nós terminamos como Sansão. Sabe, o inimigo ele quer roubar, ele quer confundir a sua visão. Ele quer roubar a sua identidade, ele quer ofuscar a nossa visão de Deus, da bondade, da graça, da paternidade, do amor. Essa é a pegada de Satanás. E Sansão, queridos, ele que foi um homem levantado para ser um homem tremendo de Deus, ele virou objeto de zombaria dos seus inimigos. Sabe, aqueles que ele devia vencer, passaram a zombar de Sansão, por causa da sua desobediência. Olha o que diz Juízes 16, 25 a 28, diz assim: com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia, quando o puseram entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, haviam cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Sansão virou objeto de zombaria. E talvez você tenha virado objeto de zombaria. Talvez as pessoas olhem para a sua vida e dizem: puxa, você diz que é de Deus, você diz que Deus vai transformar, mas eu não vejo nada. É só falácia, eu não vejo o fruto do Espírito na sua vida, eu não vejo nada acontecer. Sabe, muita gente tem sido zombado pelos não crentes. E Sansão, querido, ele tem uma atitude que ele não tinha até aquele momento. Ele diz assim, o texto diz: Sansão orou ao Senhor.
Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Eu queria que você ficasse em pé. O cabelo de Sansão havia crescido, queridos, mas a força dele não estava no cabelo. Foi o Deus que é fiel, que ouviu a oração de Sansão e deu forças a ele mais uma vez. Foi o Deus, queridos, que permanece fiel mesmo quando você e eu somos infiéis a Ele. Foi esse Deus que deu forças a Sansão. E a Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Sansão reconhece que Deus era tudo na sua vida. Sabe, Sansão reconhece, queridos, que a sua força não vinha de si mesmo, mas ele já estava no fim da sua vida. E aí, diante da sua fraqueza, ele ora a Deus, e Deus dá forças a ele mais uma vez. Eu queria dizer para você que Deus vai te dar força nessa manhã, mais uma vez, Ele vai te levantar, mais uma vez Ele vai te conduzir, mais uma vez a mão poderosa do Senhor vai ser colocada sobre a sua vida, para que você vença as suas adversidades, os seus obstáculos, em nome de Jesus. Aleluia!